Vamos fechar os nossos olhos. Vamos tranquilizar a nossa mente. Vamos respirar bem fundo. E vamos num só pensamento. Neste momento, Senhor, nos ensina a nos conectar com nosso Pai Maior. Permita que os bons espíritos, nossos amigos, possam estar neste momento nos assessorando. Mas acima de tudo nos ensina a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Que hoje, Senhor, neste momento de meditações, reflexões e prece, possamos ter o auxílio dos benfeitores espirituais, para que tenhamos o esclarecimento de que necessitamos para compreendermos seus ensinamentos. Ampara-nos, Mestre Jesus, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a Tua vontade e que possamos cada dia sermos instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a Tua lei. E assim, protegidos e amparados, iniciamos em Teu nome o nosso Evangelho desta tarde. Permaneça conosco, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem de hoje, de Francisco Cândido Xavier, nos diz que não esqueça de usar a bondade em circunstância nenhuma da sua vida. Vença a violência antes que ela o deixe vencido. Sorria ante o ofensor e esqueça-lhe a ofensa. Revidar mal por mal, a pretexto de ser verdadeiro e aprimorar a maldade que predomina na sua natureza, fazendo mais infeliz. Recorra à oração e confie no tempo. Quando as coisas se apresentarem diferentes do que você espera, infeliz realmente é todo aquele que acredita ser hoje o homem único, o tempo único, buscando resolver agora o que só mais tarde será solucionado naturalmente. Não duvide da justiça divina apenas porque não a consegue entender na precipitação dos seus raciocínios apaixonados. Você não é o único que tem problemas no mundo. O maior problema da atualidade é o homem em si mesmo, e somente quando este se volte para os valores mais altos da vida se equacionará. Não transfira, portanto, para os outros a responsabilidade do que lhe sucede, de errado ou desagradável. Você é filho de Deus, e como afirmou Jesus, nenhuma das criaturas que o Pai lhe confiou ele deixaria perder-se. Acalma-se e avance com a luz da consciência tranquila, sem intentar fazer da sua claridade uma chama pronta e arder em volta, provocando devastação. Então essa é a nossa mensagem, onde podemos buscar o equilíbrio, a confiança, a paz, a serenidade, a amorosidade e principalmente, meus amados, a fé. A fé é primordial na nossa vida. E para que possamos dar continuidade nessa tarde, eu convido o nosso amigo Arnaldo para que ele possa nos colocar aqui na sala o nosso Evangelho no Lar, que será os itens 14 a 17.
agradecendo e uma boa tarde para todos os amigos presentes. Alô, amigos, boa tarde. Agora é teste final mesmo. Como está o som? Ouvir a voz da Rô é tomar um calmante, não é mesmo? Ainda mais esta prece que nos envolve em boas vibrações, renova a confiança de darmos continuidade no trabalho do bem pelo bem. Bom, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo fala-nos muito ao coração, mas ainda é campo de discórdia diante daqueles que não compartilham conosco esta linha de raciocínio, de fé raciocinada, que nos conduz a buscarmos em nós mesmos a compreensão do porquê das aflições, que é outro capítulo no Evangelho que me encanta muito. Ontem à noite, minha esposa estava assistindo o filme Minha Vida em Outra Vida. E ela fala de reencarnação. Às vezes passa a impressão que acredita, outra que não acredita, mas como todos os outros companheiros de família consanguínea, ao qual estamos inseridos no contexto nesta reencarnação, quando morre alguém, é um Deus nos acuda, e sempre sou convidado a dizer, a explanar sobre o que acontece com o espírito ou a pessoa depois da morte. Via de regra, e eu gosto muito de citar as passagens que nós encontramos no próprio Evangelho, dentro desse contexto de nascer de novo, reencarnação. A transfiguração do Mestre Tabor, aonde Pedro, Tiago e João reconheceram Moisés e Elias. Bom, e aí nós colocamos, se reconheceu é porque conhecia. Ninguém reconhece quem não conhece. E o conhecimento, Pedro, em relação aos espíritos de Elias e Moisés, é em função de já tê-los conhecido ao longo do tempo de sua própria caminhada evolucional. Item 14 do Evangelho. Mas quando o homem, uma vez, quando o seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Job, capítulo 14, versículo 10 e 14. Isso está na tradução feita por Le Maistre de Saci. Quando o homem morre, perde força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate.
até que venha alguma mutação. Também é o que Job fala acima, mas dentro da tradução protestante de Osterwald. E por fim, na versão da Igreja Grega, já é reduzido, mas traz uma compreensão talvez maior do que as traduções anteriores, que são mais longas. Não há perguntas na tradução da Igreja Grega. Está simplesmente escrito assim: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha resta, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Engraçado, 3 versões, uma versão de um mestre francês, uma versão de um protestante e a versão da Igreja Grega. Enquanto a tradução francesa e acho que a alemã de Osterwald, não tenho certeza se ele era alemão ou inglês, nas duas é utilizado a maiêutica de Sócrates, com perguntas. Já a terceira nos lembra que quando nosso divino amigo Jesus falou do nascer de novo, da reencarnação, não explicitando, mas deixando nas entrelinhas a pluralidade das existências, ele também não fala em relação a esta necessidade evolucional. Ele afirmou. Mas, compreensível a isso, porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz um tema, estabelecendo a verdade. O Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito para que se não perdesse o fruto sagrado de quanto olharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Bem, se nós somos herdeiros de nós mesmos, naturalmente estamos num trabalho contínuo aqui no planeta Terra, desde que ocorreu o aporte nesta escola abençoada, no hospital que nos dá esperança e neste ambiente de reclusão que nos corrige, fazendo com que ocorresse o progresso, tanto do ser humano, que influencia no meio ambiente, cooperando assim com o progresso do planeta, uma das muitas moradas da casa de nosso Pai. Emmanuel ainda fala, com as provas da sobrevivência, veio o reabristianismo, que é o que nós costumamos dizer dentro do chavão espírita, de que a doutrina espírita, ouçam bem, a doutrina espírita e não o espiritismo feito dentro do contexto do movimento espírita que o homem construiu. Mas a doutrina espírita veio reabilitar com o cristianismo redivivo
tudo aquilo que a igreja havia deturpado, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, a doutrina espírita explica o abismo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano, enquadrando o socialismo nos postulados cristãos. O Espiritismo, dentro do contexto dos princípios da doutrina espírita, não se ilude com as reformas exteriores. E diz de maneira conclusiva que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos ativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo. Muito bem. Por que tantas traduções? Por que tantas confusões? Tantas deturpações, nos tornando, na maioria das vezes, seres deturpados, corrompidos e corruptores. Porque nessas três versões, nos fala o Evangelho, o princípio da pluralidade se acha claramente expresso. Ora, ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo. Aliás, ele não tinha conhecimento desta situação do batismo da água, instituída por João o Batista, a fim de que provocasse um choque, e até mesmo um choque anímico, do tipo: acorda, estás a dormir, do tipo que Jesus fez com Lázaro. Lázaro, levanta-te. E nós ainda continuamos adormecidos, sem nos preocuparmos como deveríamos nos preocupar na descoberta dos valores reais do ser imortal, do espírito. Me recordo que certa feita perguntaram a Dr. Bezerra de Menezes, dentro de uma casa espírita, onde ele estava proferindo uma palestra, o seguinte, e era um repórter de uma revista: Dr. Bezerra, o senhor acredita em reencarnação? E ele respondeu: não acredito de forma nenhuma. Se te passaram esta informação, passaram a informação errada. Aí o jornalista ficou daquele jeito, né? Sem eira e nem beira. E disse ao Dr. Bezerra: como não? A palestra hoje é sobre reencarnação, pluralidade das existências. E o senhor que vai proferir? Como o senhor vai falar de algo que o senhor não acredita? E ele simplesmente, fechando o assunto para iniciar a sua palestra, disse ao repórter o seguinte: eu não acredito. Eu sou convicto. Eu tenho convicção da reencarnação. E já aproveitando o gancho que lhe foi oferecido,
adentrou a esse assunto, não no Evangelho, mas na obra básica da doutrina espírita, aonde encontramos na pergunta 171 uma explicação legítima, correta, intensa a respeito da justiça da reencarnação. E a pergunta 171 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? Dogma? Fiquei sem entender agora. Vocês podem me ajudar? Nós não vivemos espalhando pelo mundo afora de que doutrina espírita não tem dogma? Que história é essa de dogma? Na pergunta de Kardec. Isso para um companheiro que segue a doutrina católica, que segue os ensinamentos do protestantismo, que se tornou crente e agora se designa como evangélico. O nosso Márcio está dizendo que dogma é ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa e, por extensão, de qualquer doutrina e sistema. Concordo, Márcio? Você está certíssimo, e o Aurélio também. Mas eu posso lhe dizer que você vai preso assim mesmo, viu? Já que eu não posso prender o Aurélio, prendo o Márcio, né? A verdade é o seguinte: o dogma tem o radical GMA, que advém da palavra magma. Magma é aquela lama fervente expelida pelo vulcão, e depois que ela é resfriada, ela fica tão dura que não se consegue quebrá-la. Então todo conceito doutrinário, seja religioso ou não, ao longo do tempo se torna uma verdade inconteste, torna-se um dogma tércio. Viu, companheiros? Dentro desse conceito entendemos o porquê Kardec utilizou a palavra dogma. Mas interessante, quantos de nós enche o peito, enche a boca para dizer: se você quiser acreditar em reencarnação, acredite. Se não quiser, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai reencarnar mesmo? Reencarnação é lei? Que tiro no pé que o espírita dá quando fala isso. Reencarnação não é lei. Reencarnação está no contexto da lei natural, da lei divina. Depois que o princípio inteligente começa a adquirir uma rudimentar inteligência e um pensamento ainda não ininterrupto, estagiando no reino animal, ele passa a reencarnar. E sendo uma lei natural, quando adentra ao estágio hominal, ele ainda assim reencarna.
para que possa seguir adiante na jornada ao anjo. No entanto, quando o princípio inteligente estagiava no reino mineral, desenvolvendo em si mesmo atração e repulsão, ele tem a necessidade de remineralizar. Após o período do estágio do princípio inteligente nos minerais, noite longa, que pode se contar aí acima de centenas de milhões de séculos, ele adentra ao reino vegetal. Ele não vai conseguir reencarnar, mas ele tranquilamente revegetaliza. É por isso que reencontrar-se no plano da matéria é remineralizar, revegetalizar e reencarnar, quantas vezes for necessário, porque assim se cumpre em nós o progresso. Os espíritos responderam a Kardec: na justiça de Deus e na revelação, pois, incessantemente repetimos: o bom porta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não pedis a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a sua própria melhoria? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. A doutrina da reencarnação, e olha só, seria de bom ouvir e nos lembrarmos que uma doutrina, ela não tem por base só um princípio, ela tem que ter por base diversos, ela tem que sustentar-se por esses princípios. Ela tem que, através desses princípios, oferecer uma base de raciocínio lógico. Então, reencarnação não é só isso que nós espíritas, que nos acostumamos a dar respostas do tipo enlatadas, não é só isso que pensamos. Reencarnação, deveríamos abrir estudos profundos, porque uma doutrina, como nos diz Kardec, só é compreendida quando ela é encarada com estudos metódicos, longos e profundos. Cabe-nos aqui entender então que, se não for agora, no futuro com certeza adentraremos ao estudo profundo da doutrina da reencarnação e não a trataremos mais de forma reducionista a que estamos acostumados, dizendo é uma lei. Podemos compreender então, para fecharmos o nosso entendimento de reencarnação, possibilidade de estudo, que reencarnação é doutrina, precisa ser estudada. Reencarnação é dogma. E precisamos nos convencer desta verdade inconteste
que se fez presente em nossas vidas ao longo de aproximadamente 15 milhões de séculos, que é o período que demandamos para sair da condição de mônada celeste, individualidade do princípio inteligente, até os dias atuais, aproximadamente 80 anos atrás, no dizer de André Luiz. Mas reencarnação, além de ser doutrina, além de ser dogma, é também lei da natureza, e não tão simplesmente como falamos, uma lei divina. Nós é que precisamos de leis. Lembremos que Jesus jamais falou de leis. Lei disso, lei daquilo outro. Jesus foi muito claro. Eu não vim destruir a lei e nem os profetas, mas vim fazê-la cumprir-se. Dentro desse contexto, compreendemos nós outros que lei é só uma, lei de amor. Mas, para os nossos parcos conhecimentos e pequenas condições de aprender e apreender, ou seja, introjetar conhecimento, nós vamos dividindo tudo em lei, não é? Estamos mais para cientistas medíocres do que para cientistas desassombrados, com vontade de aprender, com vontade de contribuir, com vontade de sermos, enfim, co-criador e servo que faz da sua vida uma completa observância da lei de amor. Dando continuidade no nosso Evangelho, a ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. Aliás, isto foi colocado por Camille Flammarion como epitáfio no túmulo de Kardec. Se eu não falar corretamente, coloque na área de texto, para que eu possa, como bom papagaio do Evangelho, repetir mais uma. Como é que é? Nascer, renascer. Coloquem para mim aí que agora deu branco. Muito bem. Se no Velho Testamento Job afirma: acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei, por que é que a gente ainda continua a contestar a verdade de que é preciso nascer de novo para que possamos entrar no reino de Deus? Porque ainda, imaginar o reino de Deus. Queremos que o reino de Deus venha a nós. A Rua Estrela nos deu aí, ó. Matou a charada. Aqui não pode falar matou, né, Rô? Aqui a gente desencarna. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Eu, por mim, tiraria a última palavra, lei. Porque quando nós ouvimos a palavra lei,
nós já nos colocamos naquela posição de que ou nós vamos nos limitar ou alguém vai impor limite para nós, porque é para isso que há no plano físico. Mas tudo bem, respeitemos Camille Flammarion, mas vamos abrir nossas mentes e entendermos de que tal é a lei da natureza. E aí fica mais conforme com aquilo que estamos aprendendo junto a esta querida doutrina, que tem que ser, antes de mais nada, para nós, o nosso próprio e íntimo Consolador, promessa de Jesus. No item 16 do Evangelho, nos é falado o seguinte: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Estamos aqui sendo lembrados que uma das passagens de maior profundidade que explica de uma forma que não abre contestamento ou que não abre possibilidade de refutação, é a passagem do cego de nascença que Jesus curou. Vocês se recordam qual foi a pergunta que um dos apóstolos fez a Jesus? Porque no contexto da pergunta e no contexto da resposta do meigo Rabi da Galileia, nós vamos compreender. Coloca aí para nós, Carlos, na área de texto. Nós vamos compreender que, independentemente da palavra reencarnação ou ressurreição, a cultura daquela época já tinha como base o retorno à vida do espírito. Ano, Márcio, se você me permite, é isso, Carlos, eu ia falar isso. Um dos apóstolos pergunta a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus responde da seguinte maneira: nem ele e nem seus pais. Ele nasceu assim para que a lei se cumprisse, para que a profecia se demonstrasse por si mesma. E aí nos deixa pensar algumas coisas dentro desta pergunta simples e desta resposta concisa. Quantos de nós que trazemos problemas físicos ou até mesmo problemas psicológicos,
ficamos a pensar: por que da aflição? O que foi que eu fiz? Será que eu salguei a sopa da Santa Ceia? Né, Catinha? Será que eu nasci assim porque eu joguei pedra na cruz? Não é, não é? Estamos sim passando por diversas provas para refazer o que foi mal feito. Estamos sim com algumas expiações, e somente aquelas que temos suporte para seguirmos adiante e temos possibilidade de vencê-las, porque a maioria das nossas necessidades expiatórias nós só vamos adentrar a elas em futuras reencarnações quando passarmos pela prova de aferição. A prova nos chega para que possamos fortalecer a nossa fé, para que possamos esperançosos, para que possamos desenvolver a paciência, para que possamos, enfim, buscarmos na resignação o apoio, a fim de que possamos, dentro de algum tempo, solicitarmos e sermos atendidos, para que venhamos a adentrar o verdadeiro resgate, mas é o resgatar-se através do bom exemplo e da aceitação que estamos vivenciando. Caso contrário, o que nos sobra é perda, recomeço, porque apesar de muitos de nós acreditarmos em reencarnação, apesar de muitos de nós estarmos convictos da reencarnação, apesar de já entendermos que fora da caridade não há salvação, ainda estamos buscando na doutrina espírita de que ela se posicione para nós outros como salvacionista. E não é essa a proposta da doutrina. Assim como não foi, de forma alguma, a proposta de Jesus, e disto hoje eu me encontro convicto, ele morrendo na cruz eu estaria salvo. E os outros? Aqueles que vieram após Jesus. E aqueles outros que estiveram aqui anteriormente à estada dele. O que seria dos nossos companheiros de jornada que passaram por aqui como o homem das cavernas? Estariam irremediavelmente perdidos? Aqueles outros que, sem dar bolas ao trato, obrigaram Sócrates, aproximadamente 7 de Jesus, cometer o autocídio através da cicuta. O que seriam aqueles que a igreja deturpada e deturpadora condenou ao fogo do inferno eterno por terem cometido suicídio? Não era permitido fazer orações e muito menos sepultá-los, porque o suicídio
ou no suicídio, havia a determinante alocada de forma espúria pela Igreja de que deveriam ser insepultos. Se Jesus veio para salvar a todos, é todos. Todos para mim é todos, não são alguns. Por isso que ele afirmou: nenhuma das ovelhas do rebanho que meu Pai me confiou se perderá. E diante da compreensão do texto de hoje, só temos a agradecer ao Mestre por ter nos alertado com a sua assertiva: necessário nascer de novo. E cabe a nós outros, nós espíritas, compreender que o nosso nascer de novo se dá todos os dias de manhã, porque o nosso morrer de novo acontece todos os dias à noite. Então convido a vocês, companheiros, por que ficarmos esperando a morte, o desencarne, o período na erraticidade, para replanejarmos a próxima reencarnação? Se nós reencarnamos todas as manhãs. Gostaria muito de poder esmiuçar um pouco mais isso, porque depois de ter conversado por 4 dias com a alma querida Sebastião Camargo, nós compreendemos, ainda não estamos convictos, mas já aceitamos, que nós reencarnamos até mesmo quando, através de um pensamento, damos vida a uma forma pensamento, e ela vai carregar um pedacinho de nós e vai se dirigir a ambientes aonde promoverá o bem, pela irradiação, pela oração, pelo amor, pela bem-querência, mas que também pode promover o mal, pela mesma irradiação, mas imbuída pelo nosso pensamento de desamor, de ódio, de mágoa, de conflito. Se nós criamos e somos co-criadores, nós reencarnamos a cada novo pensamento, dando forma a este pensamento que tem vida. E depois, ele necessita de alimento. E vai exigir alimento exatamente de quem o criou. Criamos então bons pensamentos de amor, de esperança, de benevolência, de compreensão, de resignação, e vamos nos reencarnarmos dentro do bem, para que a nossa reencarnação maior aconteça de forma mais tranquila, mais harmônica para com a lei divina, mais amorosa, que nos dê o que tanto procuramos, que é o equilíbrio, que nos permita aceitar a determinação divina que nos criou para a felicidade.
E finalizando o Evangelho desta tarde, convido a todos que se fazem presentes, encarnados e desencarnados, a ter como dístico central da própria vida, como nos ensinou Fraterna, que a nossa opção seja sempre sermos felizes. Beijos em seus corações e peço que nas suas orações guardem-me, este pequeno servidor de Jesus que luta constantemente para autotransformar-se. Vocês podem até não ser meus amigos, mas tenho certeza de que eu sou amigo de todos vocês. Boa tarde, muita paz, fiquem com Deus. Então vamos continuar nesta linda vibração, este encontro iluminado, onde eu tenho a grande certeza que cada palavra, cada vibração que este grupo pode receber e emanar, nos sentimos tocados em nossos corações, nos sentimos amparados pelos nossos bons amigos. Este Evangelho, onde nos ensina, nos esclarece, nos mostra o quanto somos filhos de um Pai amoroso. E Ele acredita e confia na transformação de cada ser. Obrigada, Senhor, pela Tua luz do esclarecimento. Então, neste momento, eu peço que continuemos nessa vibração e vamos canalizar, nos sintonizar cada vez mais com os nossos mentores, que neste momento possamos colocar na área de texto os nomes, o que possamos mentalizar, tudo aquilo que desejamos e necessitamos. Vamos unindo nossos pensamentos e sentimentos e fazermos nossas doações, pois é dando que se recebe. Senhor Jesus, ampara nosso propósito de servir, que em Teu nome e com o auxílio dos bons espíritos possamos ajudar a quem está mais necessitado do que nós. Que através de nossas vibrações, todos aqueles que estejam sofrendo, que estejam infelizes, recebam a suavização de suas dores. Que todos os irmãos que estão nos vícios, nos crimes, recebam estímulo para que se reequilibrem e possam buscar amparo e se corrigirem a tempo. Que os enfermos que se encontram nos hospitais, nos asilos, no seu próprio lar, nos albergues, recebam um lenitivo para seus males.
que as crianças e os jovens sejam envolvidos em proteção e que não lhe falte nunca o amparo material e o amparo espiritual. Que os governantes de todas as nações, especialmente os do nosso país, tenham tua proteção e que hajam sempre com justiça e amor em favor do nosso povo. Que todas as criaturas cheias de amor e boa vontade, que queiram praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, consigam realizar todo o bem que desejam fazer. E assim, vibramos agora, fraternalmente, para todas as casas espíritas, que cada uma possa cumprir com seu dever, que possam ser fortalecidos pelo amor, pela fraternidade, pelo companheirismo e pela fé. Vibramos amorosamente por todos os lares, inclusive o nosso, que haja sempre compreensão e amor entre os familiares. E finalmente, vibramos por nós mesmos, pedindo a Jesus que nos auxilie a termos nossa visão espiritual cada dia mais desenvolvida, a fim de sermos instrumentos operosos da tua seara. Então, neste momento, vamos encerrar com uma prece de agradecimento. Continue colocando as suas águas cristalinas. E assim, ao finalizarmos nossas reflexões e vibrações, agradecemos a Deus pela presença, agradecemos nossa doce e meiga, amada Maria de Nazaré, pelas bênçãos recebidas pelo nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, e pedimos que nos leve até o nosso Mestre Jesus. E a Ele agradecemos pelo Evangelho de luz, pelo amor que nos dedica e por todos os ensinamentos. Aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, agradecemos o auxílio e a sustentação de todos os dias. E ainda, como pedintes que somos, te rogamos, Mestre Jesus, que permita aos bons espíritos encarregados da fluidificação das nossas águas, que deposite em nossas águas as energias salutares para que nosso equilíbrio físico, espiritual e mental, que possamos, Senhor, retribuirmos sempre o muito que recebemos, amando-nos uns aos outros, transformando-nos em pessoas melhores e que assim possamos estar sempre contigo, na certeza de que está sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.